O programa Trabalhador em Ação entrevistará o advogado do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, o Dr. Manuel Seixas. Doutor, como estão as ações do advogado do sindicato em favor dos agentes no estado de Mato Grosso e em Cuiabá? Muito bem, nós temos várias ações já colocadas em vários municípios do estado de Mato Grosso. Lembramos que lá em Pontes de Lacerda nós conseguimos com que os agentes de endemias de lá passassem a receber as suas férias. Muitos deles estão já em fase de execução essas ações. Nós temos ações em Vila Bela, nós temos ações em Mirassol do Oeste, nós temos ações em Araputanga, nós temos ações referentes à categoria que está lá em Reserva do Cabaçal. Nós agimos muito lá em Rondonópolis, onde também temos ação de reintegração lá em Rondonópolis. Aqui em Cuiabá nós temos diversas ações em andamento. Assim, voltando à ação do sindicato com relação à questão trabalhista, como que essas ações se dão? Voltado a que direito? As ações trabalhistas, normalmente, elas têm a ver com algumas situações que vêm com irregularidades do passado. Desde férias que não eram pagas, nós estamos pleiteando até o fundo de garantia para categoria por conta daquele período em que eles não eram estatutários, não eram efetivos. Então, esse tipo de colocação que nós temos feito perante a Justiça para trazer direitos trabalhistas da categoria. O senhor disse com relação ao FGTS, existe alguma cidade condenada e agentes que recebeu o FGTS? Sim, lá em Jauru, por exemplo, o município de Jauru foi condenado a pagar o fundo de garantia, né? E depois de transitado em julgado, sentença lá, a prefeitura fez um acordo e pagou esse fundo de garantia que estava pendente lá. Com relação a férias, reintegração de agentes que foram demitidas, como é que está a ação do advogado? Nós temos algumas situações bem definidas. A legislação pertinente à categoria dos agentes comunitários de saúde e endemias, ela não permite que tais agentes sejam demitidos sem que haja uma motivação que a lei permita. Por exemplo, nós tivemos aqui o caso da Marilene Pinheiro, aqui de Cuiabá, agente comunitário de saúde, que foi demitido sem qualquer razão, né? Nós ingressamos com a ação judicial própria e ela foi reconduzida ao cargo. Recentemente, por exemplo, nós tivemos agora o caso também da senhora Cleópatra, que saiu sentença, o juiz mandando a prefeitura readmitir a agente, inclusive pagando todos os salários que ela deixou de receber no período. Isso acontece por quê? Porque a legislação pertinente, ela diz que até que sejam efetivados, mediante processo de certificação, né, até que sejam efetivados, os agentes, tanto de saúde como de endemias, não podem ser demitidos. Eles têm que aguardar, o município tem que aguardar que esta certificação seja feita. Então, em muitos casos, os municípios estão passando por cima dessa norma e estão demitindo ao arrepio da lei. O senhor está falando de demissão, de efetivação, regulamentação dos agentes. Como o senhor vê, diante aí de 141 municípios, a questão da regulamentação dos agentes? Como que está esse interesse político ou administrativo ou de cumprimento de lei para que regulamente essa categoria? O que nós estamos sentindo
é que vários gestores municipais, os senhores prefeitos, eles estão com medo de fazerem todo aquele processo de certificação e efetivar a categoria. Nós temos um caso recente aqui do município de Barão de Melgaço. Barão de Melgaço, o prefeito anterior fez todo o processo de certificação, foram certificados, teve legislação municipal, decreto do prefeito efetivando. Os trabalhadores lá da categoria estão recebendo os seus salários com o desconto previdenciário próprio para o município, para a Previdência Municipal. Contudo, a atual gestão insiste em dizer que eles não são efetivos. Por quê? Porque há um temor de que o Tribunal de Contas vá causar algum problema para eles. Então, por conta disso, vários gestores nesses municípios todos de Mato Grosso ficam temerosos. E o trabalho que o sindicato tem feito é exatamente de mostrar para eles qual é a real situação. Temos o caso de Rondonópolis. O sindicato agiu em Rondonópolis e Rondonópolis hoje está ainda naquele processo, né, de certificação, de ver se efetiva. Temos até um parecer já favorável do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para que o município de Rondonópolis possa regularizar os trabalhadores lá. Então, de um modo geral, nós sentimos que os gestores, então, estão temerosos, mas a lei está a favor do trabalhador. Então, aí não podemos dizer que falta lei para regulamentar os agentes. Falta, sim, mais uma vontade política no sentido de fazer essa regulamentação em favor da categoria. Exatamente, falta vontade política. O gestor tem que querer. Nós temos que reconhecer que aqui em Cuiabá, a administração Chico Galindo, por exemplo, ele peitou uma situação, ele teve vontade política e efetivou em Cuiabá. Depois que Cuiabá efetivou, vários municípios começaram a se sentir pressionados e muitos já fizeram a regulamentação nos seus municípios, já efetivaram. Estamos falando com o Dr. Manuel Seixas, advogado do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates a Endemias do Estado de Mato Grosso. Doutor, as considerações finais do senhor. Eu quero dizer, especialmente a categoria dos agentes comunitários de saúde e endemias, que, do ponto de vista jurídico, tudo que nós podemos fazer para, de alguma maneira, facilitar com que os gestores tomem as medidas corretas para que sejam não apenas efetivados, mas que no dia a dia do trabalho dos agentes, eles tenham tudo aquilo que eles precisam para trabalhar. Hoje nós estamos vivendo a realidade da Zika, né? Da dengue, da chikungunya. O mundo, não é mais o Brasil, é o mundo que está preocupado com isso. Ora, se o mundo está preocupado com isso, e isso, a solução passa pelos agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde, então os gestores têm que dar toda a ferramenta, todos os instrumentos necessários para que a categoria trabalhe. Gente que sai para trabalhar no sol, gente que sai na chuva, gente que tem que ser maltratado às vezes nas casas, onde vão bater palma lá para pedir, para abrir as portas, para poder entrar e verificar se o quintal está limpo, se está sujo. Ou seja, é uma categoria que precisa ser bem olhada pelos gestores, especialmente porque nós hoje estamos sendo pressionados por um mosquito que somente através da melhor capacitação dos nossos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, nós vamos ter o começo de uma solução efetiva para essa crise que abala o mundo todo, que é a questão do mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado. Ok, doutor. Quero deixar aqui
que você possa compartilhar as nossas redes sociais através do YouTube, Facebook, Twitter e compartilhar as nossas matérias. Entre em contato conosco, sugestão de matéria ou até mesmo crítica pelo telefone 3359-1689 ou pelo e-mail que está aparecendo www.trabalhadoremeação.com.br.